E aí, it's Jay. Voltei. Voltei, gente, para o YouTube. E não sei com que frequência eu vou estar fazendo vídeo. Mas aqui estou eu para falar do meu primeiro semestre em psicologia. E, bom, não sei se eu estou olhando correto para câmera, mas aqui estou. Então, o meu primeiro semestre começou ano passado porque eu tinha. Assim, foi meio de sopetão, porque eu não sabia como é que eu ia entrar, né? Eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque dinheiro eu não tinha. Então eu pensei, nem sabia se eu podia participar de FIES nem nada. E coincidiu com o fato de que eu regularizei, né? Eu tenho o meu laudo atualizado agora de autismo, né? Então, por causa dessa onda, eu consegui fazer, mas eu já convivo com isso, óbvio, há muitos anos, porque eu nasci assim, né, gente? Eu só não tinha um laudo atualizado, mas eu resolvi não deixar pra lá, porque esse é o seu start, né, assim, do começo do vídeo, mas o restart da minha vida, aos 40 anos, agora com 41, que eu posso fazer as coisas me assumindo, sabe? Eu mascarei durante muitos anos, então assumir e fazer as coisas assim, sou uma mulher autista fazendo isso, vou ocupar um espaço e vou usufruir de um direito que é meu, pela minha deficiência, pela minha condição, é uma coisa que eu não fiz antes, porque eu mascarava muito. Então, estar na psicologia ocupando por uma vaga de deficiente é uma coisa que eu posso requerer. E é uma coisa que eu posso vivenciar e que eu não fiz isso antes. Então, assim, eu acho que às vezes a gente quer mascarar tanto a nossa condição que acaba não usufruindo dos direitos que a gente já tem, né, deixar de lado. E é exatamente porque eu sou mulher autista que eu preciso dizer isso para o mundo e usufruir e ocupar os espaços da maneira que é um direito meu, né? Então começou por aí. E aí eu consegui pelo FIES a vaga para deficiente, né? Então tudo que eu vou fazer agora eu faço para vaga para deficiente sim, para autismo sim, porque é assim que eu tô sendo reconhecida na sociedade e a minha vida inteira eu não tive nada. Fiquei de lado porque também não corri atrás, sabe? Eu acho que porque daí eu precisaria dizer assim, olha, se eu quiser ocupar uma vaga de deficiente, eu vou ter que assumir que eu sou. E eu mascarava. Então, tô muito feliz e aí eu consegui, mas eu acho que eu já falei antes, mas vou falar de novo, eu também já consegui pela Unifesp, só que lá não tem alojamento, e aí, né, eu fiquei assim, ai meu Deus, só tem alojamento. A Unifesp ela tem alojamento, mas não para psicologia em Santos, porque o curso de psicologia é somente em Santos, e não em São Paulo. Acho que Bauru, então não tem. Lá em Santos especificamente não tem. Ai, que sorte que eu tive. Mas talvez eu tivesse na Unifesp, né? Mas aqui estou. Mas de qualquer forma, o curso ele é meio período, né? Então eu faço de manhã e então é mais cômodo também porque é perto daqui, eu pego um ônibus só, enfim, uma vida, né, difícil, mas é uma vida que eu quis pra mim. Então, gente, para falar mais rápido, o vídeo não ficar tão longo assim, o primeiro semestre a gente tem assim na universidade, a gente tem duas grandes matérias principais. As online eu fui dispensada e as complementares, porque eu já fiz faculdade de letras, então eu não preciso, né? Eu não preciso fazer, então eu fui dispensada tô tentando arrumar minha cabeça aqui. Fica de lado, não sei por que eu tô de lado, né? Assim, acho que é por causa do microfone. Olha, tá bom, deixa assim. Então o que eu tava falando mesmo? Ah, sim, de que eu estava. As matérias, a gente tem. Eu fui dispensada, né? Fui dispensada as matérias complementares pela minha faculdade de letras que eu já tenho. E fico só com a extensão, que é tudo presencial. Então tem que ficar correndo atrás no portal do aluno de eventos que eles só aceitam da própria universidade. Então tem que correr atrás porque às vezes não tem vaga para todo mundo. Mas eu já fiz várias, estou correndo atrás.
Pretendo fazer iniciação científica, então isso aí acho que já vai 200 horas, mas a professora falou pra gente fazer a partir do 4º semestre, porque a gente vai ter a matéria de iniciação científica, acho que no 3º ou no 4º, é no próximo ou no 4º, acho que é no 4º mesmo, então no 4º semestre para fazer. E aí a gente tem com essas matérias, as minhas matérias foram bases biológicas e fundamentos da psicologia. Fundamentos foi fácil, foi história da psicologia, que foi filosofia e a história da psicologia, e bases foi genética e como que era dividido? Genética e sistema nervoso. Sim, tivemos muitas aulas sobre vários transtornos, mas não psicopatologia, tá? Não confundo. Essa aula de psicopatologia, essa matéria, a gente vai ter eu acho que lá no 7º semestre, ou 6º, não sei, tá bem lá na frente, sabe? Psicopatologias. E nesse caso a gente estudou, assim, as bases mesmo, as bases biológicas. Então, a gente teve uma aula muito interessante que foi no laboratório, e eu pude ter contato com crânios humanos e corpo humano e tocar num encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo, mas a gente chama cérebro, mais conhecido como cérebro, mas é o encéfalo, e eu pude tocar e foi maravilhoso. Era uma experiência que eu queria ter muitos anos. Eu pensei, um dia que se eu for estudar medicina ou for estudar psicologia, eu quero tocar. Eu nem sabia que tinha essa matéria, essa aula prática, né, de estar no laboratório, mas a gente teve e foi maravilhoso. Então eu pude tocar, estava lá de jaleco e é muito gostoso, porque assim, a gente entra na psicologia, a gente não vai para a parte prática logo no começo, mas você poder ter uma aula prática, assim, sabe, é muito bom. Aí o professor perguntou assim pra gente, qual é a base do comportamento? O sistema nervoso. Aí quando a gente respondeu isso, a base do comportamento do sistema nervoso, ele falou, agora vocês já vão ser bons psicólogos, vocês não vão esquecer isso nunca. Então foi uma matéria difícil, eu achei que ia ficar de exame, mas não fiquei. Quando saiu minha nota no portal, eu falei, meu Deus. Só que todo mundo, gente, passou raspando, embora eu tenha estudado muito, mas porque as perguntas das provas, elas eram muito nível, assim, de a gente interpretar problemas. E a gente achou que a prova não era objetiva, e eu acho que eu só acertei e não fiquei de exame, porque metade da prova eu acertei e metade não. Desse professor aí da parte de genética. Mas fiz os exercícios em sala? Fiz várias coisas, mas a prova da professora que era de sistema nervoso, ela deu assim exercícios mostrando, né, o cérebro e tal, e você colocava bem objetiva, o outro não. Mas eu consegui, fiquei com 5.4 e passei, que a média é 5, mas assim, não que eu não soubesse, mas o professor fazia essas perguntas, e aí você vai falar, tá colocando a culpa no professor. Não, todo mundo percebeu isso, as provas eram difíceis demais, mas sobrevivi, gente, e fiquei feliz por ter conseguido. Então, são 2 matérias grandes que a gente sempre tem, e a sexta-feira nossa é livre, mas vai ser preenchida com os futuros estágios nessa sexta-feira, né? Então, a gente tem, assim, acho que 90% de aula presencial, que, claro, a faculdade ela é presencial, ela tem que ser, mas existem algumas matérias, para todo mundo é assim, que elas são, por exemplo, unidade curricular, vida e profissão, que é online, que você preenche. Encheção de linguiça, elas são online, mas graças a Deus eu fui libertada, então eu faço só a extensão e as matérias principais, né, as que são exigidas, que é da nossa carga horária mesmo, porque, né, como eu disse, na área da saúde tem que ser presencial o curso, então vai ser dessa forma. E estou ansiosa. Graças a Deus, esse semestre, já estou no 2º, está sendo diferente, mas eu falo um pouquinho mais quando eu finalizar. O primeiro bimestre já estou indo muito bem, estou com notas altas. Eu estou muito feliz. E eu recomendo para qualquer um assim, que queira fazer faculdade de psicologia, que você corra atrás, né? E você entre, você faça. O quão difícil é. Depende muito das provas que o seu professor aplica, de como ele aplica, se ele dá exercícios. A gente faz muito exercício em sala de aula. Fizemos seminário para completar as notas. Então, não é só prova. Nossa prova, por exemplo, ela não valia 10, ela valia 7 ou 8. Só que barulho sempre tem que ter. Vocês sabem que todo vídeo que eu faço tem que ter barulho. Sempre assim, eu não sei o que acontece. Passou o dia inteiro sem fazer nada. Bastou ligar a câmera que tem barulho. É sempre assim. É sempre assim. E... Então,
a prova, geralmente, às vezes vale 7, mas você tem o exercício em sala, que pode valer até 3, seminário vale 2, esse tipo de coisa. E aí depende, né? Vale 2, 3 também. Então, a gente consegue completar as notas, elas são formadas com esses projetos na sala de aula e com prova. Tá bom? Eu vou terminar o vídeo porque já tá muito longo. Vai ficar muito longo, assim, ficar enchendo linguiça. Mas eu recomendo uma coisa: se você for procurar uma faculdade de psicologia, você tem que procurar uma faculdade que seja muito boa. A minha é um curso que é tradicional, né? E ele é um dos melhores que existe no Brasil. É da UMC, eu estudo na UMC, tá? Eu sei, você não vai falar mal do UMC, eu não vou falar mal do UMC, porque eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu gosto muito daquela comunidade. Eu fiz projetos de extensão que eu gostei muito. Inclusive, eu fiz lá na sala do direito e o pessoal falou assim: nossa, a psicologia que você está fazendo aqui. Claro que era. Muitas coisas que são abertas para outros cursos, eles são abertos para psicologia. Depende do tema e da relevância, né? E no caso, a gente estava falando sobre segurança pública. Então a psicologia podia opinar e tal. E eu falei para eles assim: olha, não é que é estranho. O que eu tô fazendo o que eu tô fazendo no direito? É porque eu gosto de psicologia jurídica. Eu gosto muito deles. Você entende? Ficaram assim abismados porque eu entendia muito de lei e fui lá falar sobre segurança pública, mas porque eu gosto de psicologia no setor, seja no prisional, seja na polícia, né, a TJ. Eu gosto muito desse assunto. Mas esse assunto para outro vídeo. Se você quiser saber, aliás, qualquer coisa sobre a faculdade que eu tô fazendo, é só colocar o comentário aqui embaixo, tá bom? Acesse o meu apoio para você me ajudar. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu estou falando de aparelho. Eu poderia ter tirado para não ficar com esse sotaque esquisito, né? Estou acostumando a falar de aparelho, mas tudo bem. No próximo, quem sabe eu tiro, né? Para não ficar assim com esse barulho esquisito. E é isso, gente. Estou gostando muito. E, como eu falei, né? Escolha uma boa universidade, tá? Que o curso seja bom. Porque eu já vi curso de psicologia em que a pessoa não vai para laboratório. Até então eu achava que isso era obrigatório, porque você tem que ter contato, mas você tem que ter, assim, a matéria de base biológica tem que ter. Ir para laboratório, aí eu acho que não sei se é opcional, mas o nosso a gente foi e o curso é muito denso, o curso é muito bom, tá? Eu recomendo para todo mundo, ok? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.